Uniclac. Vamos lá, bloco 3 da nossa aula de número 6. Teoria geral dos recursos, pressupostos processuais extrínsecos, objetivos ou extrínsecos e agora a tempestividade. Os recursos no processo de trabalho, em regra, têm o prazo de 8 dias. Repito, os recursos do processo de trabalho, em regra, têm um prazo de 8 dias. 8. Na dúvida, fala que é 8. Qual é a exceção? Aí cai na prova a exceção, né? Os embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias, não esquece, embargos de declaração, prazo de 5 dias. O pedido de revisão cabe no prazo de 48 horas. O recurso extraordinário, que embora não seja um recurso próprio nosso, cabe no processo de trabalho, no prazo de 15 dias. E atenção ainda em relação ao agravo regimental. O agravo regimental, que a gente sempre dizia para você o seguinte, depende do regimento interno de cada tribunal. Ok. A Instrução Normativa 39 de 2016 vem e diz que o prazo de todos os recursos no processo de trabalho, é de 8 dias, incluindo aí o agravo regimental. Então, entendo que os regimentos internos agora passam a regulamentar toda a competência, toda a forma do procedimental, via a palavra, do agravo regimental, mas o prazo já está decidido, 8 dias. Então, o agravo regimental passa a ter qualquer agravo, não é só no TST não. Passa o agravo regimental, tem o prazo de 8 dias. Então, checklist. Recursos no processo de trabalho, em regra, tem um prazo de 8 dias. Exceção, embargos de declaração, 5 dias, não esquece. Pedido de revisão, 48 horas. Recurso extraordinário, 15 dias, né, que cabe no processo. E nós temos agora o agravo regimental definido o prazo de 8 dias aqui no artigo 1º, parágrafo 2º da Instrução Normativa 39. O prazo para interpor e contra-razoar todos os recursos trabalhistas, inclusive... Opa. Esse inclusive aqui sana a minha dúvida. Inclusive, agravo interno e regimental é de 8 dias. Está aí. Então, os recursos no processo de trabalho, em regra, têm o prazo de 8 dias. Pois bem. Prestem atenção a um detalhe. Detalhe muito, muito importante. Nós temos uma regrinha no processo de trabalho, no processo civil, que diz o seguinte: litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, vão ter o prazo em dobro para praticar todos os atos processuais. Todos. Eu vou aplicar essa regra ao processo de trabalho? Observa que, embora a nossa CLT seja omissa em relação a esse ponto, ela não fala nada sobre litisconsortes com procuradores diferentes, escritórios de advocacia diferentes, essa regra não é compatível com o processo de trabalho, que é um processo célere, que é um processo rápido, que é um processo modelo. Então, eu não vou aplicar a regra do artigo 229 do CPC de 2015 ao processo de trabalho. Quem diz isso é o OJ 310 da SDI 1 do TST. Vamos antes aqui no dispositivo do CPC, que fala no artigo 229 que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia diferentes, distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. E aí a OJ 310 vem e diz que, inaplicável ao processo de trabalho, a norma contida no artigo 229, caput, parágrafo 1º e 2º do CPC, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. Então, não é uma regra compatível com um processo rápido, com um processo célere. Ok? Bom, lembrando que pessoa jurídica de direito público, nós já sabemos, tem o prazo em dobro para recorrer. Lembra? Pessoas de direito público, decreto-lei que falou 779, prazo em quádruplo para contestar e dobro para recorrer. Eu vou te dar um exemplo. A OJ 192 da SDI 1 do TST vem e fala assim, é em dobro o prazo para interposição de embargos declaratórios por pessoas de direito público, não só para os embargos declaratórios, mas também para os demais recursos. Então, se a prova perguntar assim, qual é o prazo para a União interpor o recurso ordinário? Você marca o quê? 16 dias. Porque 8 é para mim, 8 é para você. Para a União, 16.
Qual é o prazo para a União opor os embargos de declaração? Para mim é 5, para você é 5. Para a União, 10. Fechado? Bom, vamos destrinchar uma súmula interessantíssima para a nossa prova, que é a súmula 385 do TST. Atente-se bem a um ponto. Quando nós estivermos falando de um feriado federal, todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem a obrigação de saber. Inclusive, a sua prova coloca algumas pegadinhas em contagem de prazo, incluindo feriados, como o Dia da República, 15 de novembro, né? Tem feriado 12 de outubro, 1º de maio, Dia do Trabalho, enfim. Esses feriados você tem que conhecer, é feriado nacional, todo mundo tem que conhecer. Falei feriado federal, né? Não deixa de ser, mas nacional todo mundo conhece. Agora o feriado local, que representa um feriado municipal ou estadual, nem todo mundo tem que conhecer. Vamos imaginar que você esteja ajuizando uma reclamação trabalhista perante a vara do trabalho lá de ZIM, daquela nossa aula do exemplo. E da sentença você resolve interpor um recurso. Você não está satisfeito com a sentença pelo juiz de ZIM e você vai recorrer de forma ordinária. Quando você interpuser o recurso, você vai observar que o 8º dia é a festa padroeira de ZIM. Por essa razão, não abriu a vara do trabalho, você não tem como você interpor, apresentar o seu recurso na forma ordinária. Então, vai deixar para o 9º dia, que é o dia seguinte. Tudo bem. Se eu estiver falando de um feriado local, no meu caso aqui é um feriado municipal, é ônus seu, recorrente, comprovar a existência do feriado local. É ônus seu comprovar a existência do feriado local. Por que você tem que lembrar o seguinte? Quando você interpuser o recurso ordinário, você interpõe perante a vara do trabalho de ZIM. Ok. Que lá o juiz do trabalho de ZIM, que é o juiz OCO, faz o primeiro juízo de admissibilidade recursal. Beleza. Ele fala, tudo certo, tudo ok. E manda lá para o segundo juízo, que é o tribunal. O juízo de quem? Que vai fazer o segundo juízo de admissibilidade, que é o juízo de admissibilidade definitivo, esse superficial. Chegando lá, você acha que o desembargador relator vai ficar voltando para ver se teve feriado em ZIM? Não. Ele vai fazer uma conta por alto e falar, não, interpôs no 9º dia, recurso intempestivo. Por quê? Porque você não comprovou a existência de um feriado local. Então, o ônus de comprovar a existência de um feriado local é seu, é seu, é seu. Você tem que fazer isso. Então, olha aqui a súmula 385 do TST no item 1. Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local. Feriado local, repito, feriado municipal, estadual, que autoriza a prorrogação do prazo recursal. Aí coloca um combinado aí com o novo CPC, que fala no artigo 1003, parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado, mesma coisa, local, no ato de interposição do recurso. Trouxe a mesma ideia, muito básico aqui, muito tranquilo. Pois bem, mas pode existir, pode ocorrer, que o 8º dia do seu prazo recursal, você não consiga interpor o recurso ordinário na vara do trabalho, perante a vara do trabalho, porque teve um feriado forense. Feriado forense é quando não há expediente no Justiça do Trabalho. Uma ameaça de bomba, uma enchente, enfim, não abriu a vara do trabalho, é um feriado forense. Nesse caso, você só pode interpor o seu recurso no 9º dia e não no 8º. Veja, se eu estiver falando de um feriado forense, dia que não há expediente na JT, quem tem que certificar isso nos autos é o juiz. É a autoridade, quando fizer a análise de admissibilidade. Certifica que o recorrente interpôs o recurso no 9º dia, porque ontem, o 8º, foi feriado forense perante a vara do trabalho de ZIM. É um exemplo. Então, feriado local você comprova. Já o feriado forense, dia que não há expediente na Justiça do Trabalho, a autoridade que fizer a análise vai certificar nos autos. Ocorre que ela pode não certificar. E se a autoridade não certificar, eu não vou socar a autoridade. Isso é um prazo impróprio para ela, vamos dizer assim. Se ela não certificar, cabe uma reconsideração? Cabe sim. Cabe reconsideração por agravo, por embargo de declaração, por tudo que você quiser. Agravo de instrumento. Veja lá, na mesma súmula 385, primeiro, vamos juntos. Deixa eu pegar ela aqui. Opa, escapuliu. Item 2. Na hipótese feriado forense, incumbirá a autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos. Aí vem o item 3. Na hipótese do inciso 2, só do inciso 2, só do feriado forense, não falou, deixa eu puxar a setinha aqui,
só do feriado forense. Não aplico o que eu vou falar agora para o feriado local. Feriado local, não. Feriado local já era. Na hipótese do inciso 2, admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso mediante prova documental superveniente em agravo regimental, agravo de instrumento ou embargos de declaração, a depender de quem seja, né, o juízo de admissibilidade. Agravo regimental, agravo de instrumento ou embargos de declaração. Então, se a autoridade que tinha que certificar não certificou nos autos, você não se estressa, porque ainda cabe a reconsideração. Tá? A prova aí documental de forma superveniente. Fechado? Muito bem. Aí nós temos que lembrar ainda, chegou a hora, eu já comentei isso nesse curso, mas pode ser que apareça, que a gente tem que lembrar um pouquinho do fax. Hoje, nós não utilizamos o fax na prática, dificilmente. O nosso fax fica lá empoeirado no escritório, não é isso? Guardadinho, guardadinho, guardadinho. Mas para a prova o fax existe. Sabemos que da sentença cabe o recurso ordinário. Da sentença cabe o RO no prazo de 8 dias. Muito bem. Então, eu tenho o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia e o oitavo dia. Eu, como sou um advogado diligente, né? Eu sou muito diligente, eu vou interpor meu recurso via fax no quinto dia. Então, interpõe meu recurso ordinário no quinto dia via fax. O que você precisa saber aqui, para essa súmula que eu vou te apontar? Se o recurso foi interposto de forma antecipada, até o oitavo dia, mas foi via fax, você, recorrente, tem um ônus processual. E você não será intimado a cumprir esse ônus processual. Você já sabe. Se você optou por interpor um recurso via fax, você tem um prazo de 5 dias, você tem um quinquídio para apresentar os originais do recurso ordinário interposto via fax perante a Secretaria da Vara do Trabalho. Mas atenção, se é o quinquídio, esses 5 dias são contados da onde? Aí volta. Do dia subsequente à interposição do recurso de forma antecipada ou da data subsequente ao último dia do prazo. Da data subsequente ao último dia do prazo. Imaginamos que o oitavo dia aqui seja uma sexta-feira. E aí eu vou lembrar da aula de atos, termos e prazos processuais. Sábado é um dia útil. Lembra que eu gritei isso no vídeo 500 vezes? Sábado é um dia útil para a prática de atos processuais externos. Sábado é dia útil para a prática de atos processuais externos. Eu não começo e nem termino a contagem de um prazo em sábado, domingo ou feriado. Eu não começo e nem termino a contagem de um prazo em sábado, domingo ou feriado. Salvo. Fax. Se o oitavo dia for a sexta-feira, eu não vou ter a regra quanto aos dias ACO, de excluir o começo e incluir o vencimento. Neste caso, eu vou contar normalmente o sábado como o primeiro dia, domingo o segundo dia, segunda-feira o terceiro dia, terça-feira o quarto dia e quarta-feira o último dia, o prazo para eu apresentar os originais na Secretaria da Vara do Trabalho. Então, essa é uma exceção que nós temos aí quanto o sábado. Súmula 387 TST, na sua tela, item 1. A Lei 9.800, de 99, é aplicável somente a recursos interpostos após o início da sua vigência. Quer dizer nada isso aqui, tá? Isso aqui é a lei de fax, só posso utilizar no processo a partir da vigência da lei. Falou óbvio. 2. A contagem do quinquídio para a apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de fax começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal, nos termos do artigo 2º da Lei 9.899, e não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo. Item 3. Não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, tem a ciência de seu ônus processual,
não se aplica a regra do artigo 224 do CPC de 2015, quanto ao GESACO, podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado. Mudou nada do que eu te falei. Volta para mim. Tranquilo? Beleza? Isso pode aparecer em prova a questão do fax. Não é impossível, não. Atenção aqui. Imagina que você tem uma sentença na sua mão, que você está insatisfeito com a sentença, e você vai lá interpor o seu recurso ordinário. Interposto o seu recurso ordinário, é marcada a sessão de julgamento. Marcou a sessão de julgamento, você não quer ir defender, você não quer falar na tribuna, que é um grande erro para os advogados que correm da exposição, né? Então, falar na tribuna pode modificar um voto muitas vezes. Mas você não quer falar na tribuna, mas quer assistir o julgamento. Você é um advogado conhecido, então você entra de fininho na turma, vai lá, senta atrás, escuta, começa o julgamento do seu recurso, você não vai usar da palavra. E os desembargadores do TRT estão descascando, você já viu, lasquei, me perdi, já era. Saio de fininho, vou para o escritório e já começo a fazer o meu recurso de revista. Para interpor ainda hoje. Poderia interpor esse recurso de revista de forma antecipada? Atenção. A súmula 434 do TST dizia que esse recurso seria um recurso extemporâneo, porque é um recurso interposto antes da publicação do acórdão impugnado. Como é que eu vou interpor um recurso se eu não tenho a publicação do acórdão, se eu não sei o que o acórdão vai falar? Então, o TST, na súmula 434, abre bem o olhão aqui, diz que, item 1, é extemporâneo recurso interposto antes de publicado o acórdão impugnado. Ocorre que em 2015, essa súmula foi cancelada. Se ela foi cancelada, o entendimento que prevalece é que você poderia sim hoje interpor um recurso, sim, antes da publicação de um acórdão impugnado. E aí o novo CPC reforça essa tese no artigo 218, parágrafo 4º, que diz: será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, antes de ser publicado, seria tempestivo e é considerado válido. Esse é o recado claro aí do TST. Fechado? Tranquilo? Vamos seguir? Então, vamos embora. Vamos falar um pouquinho agora de dinheiro. Vamos falar um pouquinho de preparo. Prepara, lembra aí da Anitta? Prepara. O que é preparo? Custas mais depósito recursal. Quando eu falo em preparo, preparo quer dizer custas mais depósito recursal. Eu sei que você já teve aula de custas comigo. Tranquilo lá em despesas processuais. Não lembra? Volta. Mas o depósito recursal, não. É por isso que a gente começa a falar do depósito recursal. Muito bem. Depósito recursal é alguma punição? Escuto muito isso de alunos. Não, não é punição. O depósito recursal, ele tem natureza de garantia do juízo. Então, o depósito recursal tem a natureza de garantia do juízo. Se é a garantia do juízo, o depósito recursal só será realizado pelo empregador reclamado. Reclamante empregado não faz depósito recursal e eu não tenho exceção. Vou repetir. O depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Só quem faz depósito recursal é reclamado. Reclamante não faz depósito recursal. Atente-se bem a isso. Mas será que todos os recursos no processo de trabalho admitem o depósito recursal? Todos os recursos não. Os recursos que admitem a interposição, o depósito recursal são recurso ordinário, recurso de revista, os embargos ao TST, o recurso extraordinário e, desde 2011, o agravo de instrumento. Vou repetir. Os recursos que admitem a interposição... tá saindo interposição, né? Os recursos que admitem, né, que impõem o depósito recursal são recurso ordinário, recurso de revista, embargos ao TST, recurso extraordinário, agravo de instrumento, e só com uma observação aí, também o recurso ordinário em ação rescisória. RO, RR, embargos ao TST, recurso extraordinário e o agravo de instrumento. Muito bem. Mas quanto que eu vou depositar? Olha o que eu fiz para você. Quanto que eu depósito recursal? O valor, se duas situações. Primeira situação. Se o valor da condenação for superior ao teto estabelecido pelo TST, você segue o teto legal. Cada recurso interposto
exige um novo depósito até que alcance o valor da condenação. Deixa eu ver se eu entendi, Renzetti. Então, é certo eu falar que o depósito recursal é o valor da condenação. Ok, isso. Se o valor da condenação for superior ao teto recursal estabelecido pelo TST, que é alterado anualmente todo 1º de agosto, fique esperto na hora da prova, todo 1º de agosto é alterado, eu não aplico o valor da condenação, eu aplico o teto. Isso. E qual é esse teto? O teto de recursos no processo de trabalho para o recurso ordinário, hoje, nessa gravação, é de 8.959,63. Já os recursos na natureza extraordinária, recurso de revista, embargo do TST, recurso extraordinário, aí é o dobro, 17.919,26. Então, esse é o teto do RO, 8.959,63. É bom que você saiba, decore isso, arrume uma forma. E aqui é o dobro, né? 17.919,26. Então, não são todos os recursos, mas sim o RO, o RR, os embargos ao TST, o agravo de instrumento e o recurso extraordinário. Tá bom? Muito bem. Aí, outra situação é, se o valor da condenação for inferior, for menor ao teto do TST, o depósito recursal será o valor da condenação, não se considerando o teto. Nesse caso, a interposição de recurso posterior não exige depósito recursal, uma vez que o juízo estará totalmente garantido. Garantiu o juízo, aí não deposita mais nada. Só vou pensar em depósito recursal se houver condenação em pecúnia, pessoal. Isso é interessante. Súmula 161. Só vai ter depósito recursal se houver condenação em pecúnia. Óbvio que eu vou te ensinar agora a fazer o depósito recursal para você nunca errar isso em uma prova, né? Vai que. Antes de eu te ensinar isso, deixa eu voltar rapidamente aqui com você no teto, para frisar bem. Desculpe, deixa eu voltar aqui no teto. Qual é o teto? O teto é esse aqui. O teto é 8.959,63, 8.959,63, 17.919, 17.919, 8.59,63, 17.19. Como é que você vai trabalhar em cima disso? Primeira coisa, a gente vai fazer aqui uma simulação. Então, vamos imaginar, tá? Vou só dar um exemplo para você como é que funciona isso aqui. Que a sentença, tenha condenado o reclamado a pagar R$40 mil. Beleza. O reclamante pediu 100, só conseguiu 40. Se o reclamante pediu 100, só conseguiu 40, da sentença cabe RO. Então, recurso ordinário aqui do Rzinho, do reclamante. Aí você tem que parar e pensar. O recurso ordinário exige depósito recursal? Exige. Aí repete. Quais são os recursos que exigem depósito recursal? RO, RR, embargos ao TST, recurso extraordinário e o agravo de instrumento. Ok. Quanto que é o depósito recursal? Vejo sempre o valor da condenação, R$40 mil. Se o valor da condenação ultrapassar o teto do TST, eu deposito o teto. Se não, eu deposito o valor da condenação. A condenação aqui é R$40 mil, certo? Certo. Qual é o teto do TST? Vamos imaginar que o teto seja R$8 mil. É mais, você já viu já, só para fazer continha certa. E aí o RR... Não vou falar ainda não, porque eu não te perguntei desses recursos. R$8 mil. Então, deposito quanto? Para e pensa, é fácil. Os 40 mil, que é a condenação, ou os 8? Responda para mim, deposito... Nada. Quê? Nada. Pegadinha clássica para você cair mesmo e acordar. Olha quem está recorrendo, reclamante. E você caiu na minha pegadinha. Essa pegadinha poderia ser do examinador. Fica esperto em prova. Se você perde uma questão 0800 bobinha dessa, você, de repente, perde a vaga. Pensa nisso. Você está com fome de vaga e o tempo está passando. E você vai conseguir. Concentração. Só quem faz depósito recursal é reclamado. Você pode achar que eu sou um maluco gritando o tempo inteiro no seu ouvido. É verdade, eu sou meio doido mesmo. Só que esse doido aqui sabe o que cai. Esse doido aqui caça a prova. Esse doido sabe as armadilhas que virão. Então, não é nada à toa nessa aula. Só reclamado faz depósito recursal.
Reclamante não faz depósito recursal. Reclamante está desempregado, não faz depósito recursal. Depósito recursal, natureza de garantia do juízo. Muito bem, agora sim, volte. Como ele queria 100, ganhou 40 e eu não quero pagar nem 40, ambos podem recorrer. Aí agora sim, o recurso ordinário pode ser interposto também pelo reclamado, que faz o depósito recursal, não de 40, mas deposita R$8.000. Olha aí a tela, vê se você entendeu o que o reclamante não faz. Ok? Muito bem. Se, pare e pense. Vai ficar quanto não garantido? Depositei 8. 32.000. 32.000 não está garantido. Ainda cabe mais recurso. O RO foi um desastre. Temos ainda o recurso de revista, já ia fugir aqui, ó, do reclamado. Aí você pergunta, recursos de revista de depósito recursal, quais são os recursos de depósito recursal? RO, RR, embargos ao TST, RO, RR, né, Rogério Renzetti, recurso de revista, embargos ao TST, recurso extraordinário, agravo de instrumento. Sim, o recurso de revista exige depósito recursal. Deposito quanto? Vejo sempre o valor da condenação não depositado. Qual é o valor da condenação hoje? R$32.000, já que 8.000 foi depositado. Ultrapassa o teto do TST? Vamos lá. Qual é o teto do TST para recurso de revista? Vamos fingir que é 17.000. Fingir. A gente não sabe fazer conta de matemática certa. Se é 17.000, deposito 32? Não. Deposito R$17.000. Aqui está. Deposito R$17.000. Dá uma copiada aí. 17.000. Aí acontece o que, pessoal? Preste atenção. A cada outro novo recurso, eu não vou seguir não, vou só te explicar agora. A cada novo recurso que exige o depósito recursal, você vai fazer um depósito. Quando chegar uma hora aqui que zerar, que não tiver nada mais para garantir, e se você ainda for recorrer, você não faz mais depósito. Porque, repito, o depósito recursal é apenas para garantia do juízo. Se você já garantiu o juízo, você pode continuar recorrendo sem fazer depósito recursal. Atente-se bem a isso. Depósito recursal é para garantia do juízo. A partir do momento que você já garantiu o juízo, pode fazer recurso sem fazer depósito recursal. Dica, gravem o teto, levem o teto na cabeça para a prova. Se tiver que fazer uma continha lá, você tem que fazer a conta certinha. Aqui eu botei 8.000 e 17.000 para facilitar a nossa vida. Fechado? Fica bem esperto em relação a isso. Muito bem. Agora, quando que eu tenho que fazer o depósito recursal? O prazo do meu recurso ordinário, por exemplo, é de 8 dias. Eu interponho o recurso ordinário no 5º dia, de forma antecipada. Eu tenho que comprovar o depósito recursal no 5º dia? Não. O depósito recursal vai ser comprovado dentro do prazo recursal. Então, se o RO cabe em 8 dias, e se eu interpuser o RO no 5º dia, até o 8º dia, eu posso comprovar o depósito recursal. Então, repito, o depósito recursal vai ser comprovado dentro do prazo recursal. Súmula 245 do TST. Olha lá, o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste, ou seja, no 5º dia, como eu falei, não prejudica a dilação legal. Mas atenção que tem uma exceção. E a exceção é em relação ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento também é um recurso que hoje exige o depósito recursal. Se for agravo de instrumento, que cabe no prazo de 8 dias, e a interposição for antecipada, no ato da interposição do recurso, você tem que comprovar o depósito recursal. Artigo 899, parágrafo 7º da CLT, que diz assim, no ato. Pronto. No ato mata, né? No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá à metade, a 50% do valor do depósito recurso ao qual se pretende estrancar. Aí está. Então, o depósito recursal vai ser comprovado dentro do prazo recursal. Interpôs o recurso de forma antecipada, não tem nenhum problema.
O depósito vai ser comprovado dentro do prazo recursal. Exceção, agravo de instrumento. Se for agravo de instrumento, o depósito recursal é comprovado no ato. Ok, pessoal? Fechamos mais um bloco. Vamos voltar para o último bloco, que eu vou finalizar aí o depósito recursal e vou seguir com os pressupostos extrínsecos e já analisar os intrínsecos também. Fico aqui paradinho, toma uma água, respira rápido aí, mastiga alguma coisa e volte rápido para o nosso último bloco da aula de número 6. Estou paradinho te esperando. Até já. Clique lá.